Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. O nosso estudo é voltado para os alunos do nono ano do ensino fundamental. E o nosso tema de hoje é industrialização no mundo. Presta bem atenção que o assunto é muito interessante porque explica muita coisa de que você usa no dia a dia. Mas quando a gente pensa em industrialização, e aí professor que também está assistindo, comunidade de um modo geral, não há como não pensar no próprio Charles Chaplin, que fazia uma sátira muito importante para a indústria, o processo de industrialização, na qual havia as condições subhumanas de trabalho, havia um excesso de carga de trabalho e até mesmo uma maneira cansativa de produzir. Então, vários filmes do Charles Chaplin nos ajudam a entender como é que era esse período na época. Embora no preto e branco e apenas com um áudio de música básico, mas é muito importante você estar utilizando esse material para entender o período da indústria. Vamos à questão conceitual. A indústria compreende a transformação de matérias-primas em produtos acabados. Em outras palavras, é como se a indústria faz a coleta do leite in natura, ou seja, natural, e aí a partir disso fazer o processamento em indústria, seja para fazer queijo, leite em pó, leite condensado ou qualquer uma outra coisa derivada de leite. Então isso é compreender a transformação de matéria-prima em produto acabado. Agora, nem sempre foi assim como eu estou falando para vocês. A indústria, o seu antecedente começa com o artesanato, ou seja, o trabalho manual, no qual artesãos eram responsáveis para fazer desde o processo inicial, a gênese da matéria-prima, até chegar ao produto final. Então, se era para fazer uma roupa de lã, então ele seria responsável para criar a ovelha até ela chegar no período de fazer de retirar a lã dessa ovelha, fazer a limpeza, todo o processo, fazer com que cada tecido daquele pudesse ser possível fazer, então, vários produtos a partir da lã. Então, o artesão era o artesão-chefe responsável por todo esse processo, até chegar na manufatura, que é um processo já com a utilização de máquinas, as fábricas de fato, né? Na qual o artesão perde o seu papel. Na verdade, ele e os demais que viviam com ele passam a ser incorporados nesse novo processo que passa a ser na cidade e não no campo, como acontecia com o caso do artesão que vivia numa fazenda, era responsável por todo um processo artesanal. Bom, e a indústria também causou alterações no espaço geográfico e para compreender melhor essas mudanças, dividimos a industrialização em fases chamadas de revoluções industriais. Então, se você observar essa tela, isso é praticamente o resumo total de toda essa tentativa de falar sobre a indústria no mundo. Então, preste bem atenção, porque depois dessa a gente vai detalhar um pouco mais. Mas isso é o resumo geralzão. Então, primeira revolução industrial no século XVIII. Ocorreu a mecanização e a introdução da máquina a vapor e do carvão. Guarde sempre essa imagem que ela vai te ajudar em muito das provas que você fizer ao longo da sua vida. Segunda revolução industrial no século XVIII. Produção em massa, ou seja, em grande quantidade. Linha de montagem com base em petróleo e eletricidade. E a terceira revolução industrial do século XX, produção automatizada. Veja aí que tem a ilustração de um braço mecânico, robotizado, né? Utilizando computadores eletrônicos e TI, né? E a quarta revolução industrial dos nossos tempos atuais, ou indústria 4.0, produção inteligente incorporada com a internet das coisas e a Big Data. Então, essa internet das coisas, em outras ocasiões já falamos sobre ela, que é os produtos que já são embutidos em inteligência artificial, seja uma lâmpada que tem ali dentro uma câmera que consegue identificar o que está acontecendo na região e a pessoa com o smartphone identificar na sua casa o que está acontecendo com uma lâmpada, não é verdade? Ou qualquer outro produto que receba a resposta a longa distância, como por exemplo uma televisão,
uma geladeira, tudo comandado pelo celular, porque ela tem essa ideia da internet das coisas. Muito bem. E aí vamos então por etapas. Primeira Revolução Industrial, vamos ir detalhando mais isso. Condições históricas, início na Inglaterra, e por isso se transformou a grande potência mundial. Na verdade, ela já vinha nessas condições pré-existentes para a Revolução Industrial, porque no tempo do mercantilismo ela conseguia acumular muita riqueza. E isso aconteceu no século XVIII. Nesse período, o carvão mineral foi a principal fonte de energia, que depois foi substituída por petróleo. E aconteceu também o desenvolvimento da máquina a vapor e da locomotiva, os trens à base do vapor. Alguns filmes que você já deve ter assistido viu isso, né? Que tem o maquinista que ficava jogando a lenha na fornalha para poder manter esse vapor da locomotiva e ela prosseguir caminho. E a mão de obra não era qualificada. Ora, se era o início da industrialização e as pessoas estavam vindo do campo para a cidade para poder se incorporar nas indústrias, então qual era a habilidade dessas pessoas? Era agricultura, era a criação de animais. Então mexer com máquinas, isso era uma iniciativa nova. Portanto, houve muitos acidentes, pessoas que tiveram braços mutilados, dedos, né, mutilados. Então, tudo isso foi a primeira Revolução Industrial, que o começo de tudo trouxe muitos transtornos. Portanto, a mão de obra não era qualificada por tudo isso que eu falei para vocês. Agora, quais as características e consequências? Uma delas, diminuição do tempo para produzir e aumento da produção. Lembrando que no artesanato, quanto tempo não era gasto para fabricar um par de sapato ou até mesmo um casaco de frio para alguém? Demorava muito tempo. Além de ter já uma demanda grande, já uma lista de espera, passar por todo aquele processo que expliquei para vocês, de esperar que a ovelha chegue no período de tirar a lã dela, né? E criar a própria ovelha, tudo isso era demorado. E também fazer a curtição, e às vezes do couro, quando tratava-se de um sapato, esperar ele secar, fazer os cortes adequados, costurar aquele material duro, tudo isso era demorado. Então, diminuição do tempo para produzir e aumento da produção, porque ela passou a ser em série, né? E uma outra coisa, o acúmulo de riqueza. Ora, se você aumentou a produção, então aumenta também a riqueza em função disso. E aumento do comércio internacional. À medida que essas indústrias se estabeleceram na Europa, havia necessidade de buscar mercados no mundo inteiro. Então isso fez com que as navegações buscassem, inclusive, mercados novos para poder absorver esse, digamos assim, o aumento crescente dessa produção que estava além do que era necessário para o seu país de origem. E uma outra coisa, investimento da burguesia em técnicas de produção em máquinas. Lembrando que a burguesia, entendendo que havia um novo cenário, era preciso então, a partir daí, já que todo mundo estava com maquinário, estava com fábrica, era preciso criar um elemento novo que pudesse suplantar, pudesse, digamos assim, superar o seu concorrente. Com isso, era preciso investir em novas técnicas de produção em máquinas. E isso fez com que esses países que estavam na frente deles, foram pioneiros da indústria, estejam sempre à frente de todos, até os dias atuais. Eles inventam algo, aí os outros países têm que comprar suas máquinas que já estão em processo já de envelhecimento, já estão ficando já ultrapassadas, e aí a gente absorve esse material, que o custo é muito menor do que comprar um equipamento supramoderno. Então eles estão sempre à frente, mas isso teve o seu antecedente no passado, que a burguesia investiu para que essas técnicas cada vez mais pudessem ser mais inovadoras. Quanto à segunda Revolução Industrial, ocorreu no fim do século XIX e até meados da década de 70. Tem como característica o uso de mão de obra, aí já começa a se especializar. Pessoas que passam a ter uma habilidade em determinado setor da indústria. Né? Se é de acochar um parafuso, ela tem uma especialização nisso. Se é de mexer na parte mecânica do maquinário, essa pessoa está especializada nisso. E aí o petróleo entra em cena, substituindo, no caso o carvão mineral, em grande parte, as máquinas e motores mais sofisticados e movidos à energia elétrica.
Quais as características e consequências? Avanços tecnológicos, aperfeiçoamento de tecnologias já existentes da primeira Revolução Industrial. E aí tem Estados Unidos, passa a ser a grande potência econômica mundial e desenvolvimento das indústrias automobilísticas, siderúrgicas, metalúrgicas e petroquímica. Quanto à terceira Revolução Industrial, a ciência e a tecnologia passam a ser elementos centrais, forte presença da informática, eletrônica e da robótica. Qual a característica e consequência principal? Maior qualificação da força de trabalho para o uso da tecnologia. Nos dias atuais ainda, muita gente não consegue absorver alguns tipos de trabalho que estão disponíveis porque não tem qualificação nessa área. Muitos não sabem nem ligar o computador. Então, estão fora desse tipo de mercado. E aí, a industrialização dos países pioneiros. Os países da industrialização clássica no mundo, aqueles que despontaram no século XVIII e se consolidaram no século XIX, foram Inglaterra, no período de 1750 a 1850, estabelecendo-se depois aos demais países da Europa Ocidental, como França, Bélgica, Alemanha, etc. E aos Estados Unidos e também o Japão. E a industrialização tardia nada mais é do que os países que se industrializaram depois, 200 anos depois. É o caso do Brasil, México, Turquia, China, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, dentre outros, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos ao nosso exercitando então? Olha só, primeira questão. São características da terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica? Letra A. Início na Inglaterra, grande potência mundial, no século XVIII. Letra B. Petróleo como fonte de energia, utilizado no motor a combustão. Letra C. Desenvolvimento das indústrias automobilísticas, siderúrgica, metalúrgica e petroquímica. E letra D. A ciência e a tecnologia passam a ser elementos centrais. Forte presença da informática, eletrônica e da robótica. Essa não está difícil, né? Quais as características estão relacionadas à terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica? Fez a sua escolha, então? A resposta correta é letra D! Muito bem! Parabéns para você que ficou atento nessa resposta, na pergunta de modo geral e na aula que nós tivemos. É a ciência e tecnologia que passam a ser elementos centrais. Forte presença da informática, eletrônica e da robótica. Última questão para encerrar. Os novos países industrializados, como o Brasil, México, Turquia, China, Coreia do Sul, dentre outros, tiveram sua industrialização consolidada somente, letra A, após a Segunda Guerra Mundial, letra B, durante a Primeira Guerra Mundial, letra C, após a Guerra Fria e letra D, após a Primeira Guerra Mundial. E aí, lembrou disso aí? Foi praticamente no finalzinho que eu falei sobre isso. Então, fez a sua escolha? A resposta certa é letra A. Muito bem. Após a Segunda Guerra Mundial em especial. Ok? Então, com isso, nós encerramos nossa aula de hoje. Agradeço a todos vocês que têm acompanhado nossas aulas. Se quiser assistir essa aula ou outra aula que tenha seu interesse, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!